Louvado seja Deus. Agradecer mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar da palavra de Deus na abertura da nossa conferência. Ao pastor Júnior, coordenador, apóstolo Antônio, todos aqueles responsáveis por essa maravilhosa festa. Eu creio que o que vou compartilhar nessa noite vai ajudar pastores, discípulos, igrejas a avançar. O nosso tema é avançando em fé na grandiosa graça. E para avançar requer sacrifício de cada um de nós. Requer esforço. Amém? E eu quero compartilhar com vocês para acharmos aqui nesse texto que vamos compartilhar ferramentas para nos ajudar a avançar com fé na grandiosa graça. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 36, e depois o capítulo 5, verso 1. Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 36, e depois o capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Capítulo 5, verso 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Nós observamos que o capítulo 4, verso 35, Jesus vai chegar para os discípulos e vai dizer uma palavra: passemos para outra margem. Capítulo 5, verso 1 diz: e chegaram do outro lado da margem. Observe que Jesus, com uma palavra, Jesus vai separar a multidão dos discípulos. Jesus vai dizer para os discípulos: passemos para outra margem. O que nós aprendemos aqui nessa noite, digo nós, porque estou compartilhando com vocês o que Deus falou no meu espírito, é algo interessante, porque Jesus está incluindo os seus discípulos na obra que ele precisa fazer do outro lado. Jesus está incluindo os seus discípulos, dizendo apenas uma palavra: passemos. Jesus está garantindo o outro lado da margem, sem ter saído do ponto de partida. Ele já garante o ponto de chegada, sem sair do ponto de partida. E ele já está declarando: passemos. Mas entre o ponto de partida e o ponto de chegada existe uma trajetória. Jesus não disse nada sobre a trajetória, ele só disse: entremos no barco e passemos para outra margem. E os discípulos, olhando para esta palavra, o texto diz para nós que a embarcação já estava parada, os discípulos estavam com a multidão. E aqui há um ponto muito importante para nós, pastores e líderes. É difícil às vezes deixar a multidão, porque a multidão te abraça, a multidão massageia o seu ego, a multidão te aplaude, mas Jesus está deixando: deixa a multidão, porque tem alguém do outro lado clamando por libertação. Se nós não deixarmos a multidão, não ouvimos aqueles que estão clamando por libertação. E quando Jesus libera esta palavra para os seus discípulos, eles entendem, eles deixam a multidão, e o texto está dizendo: deixando eles a multidão, entraram na embarcação. Tem algo nesse barco que me chama a atenção. Tem 3 coisas nessa embarcação que vai nos ajudar a avançar. Primeiro, na embarcação tem uma palavra. Segundo, na embarcação tem a presença. Terceiro, na embarcação tem a promessa. Jesus disse: passemos. E Jesus foi com eles. E ele garantiu, porque chegou do outro lado. Jesus está dizendo para você nessa noite: tem uma palavra para você.
tem a presença dele na sua vida e tem uma promessa: você vai chegar. Você não está vendo, porque o texto diz que era tarde. Numa outra versão diz, ao escurecer. E para, irmãos, atravessar aquela embarcação para chegar do outro lado no escuro, é preciso ter fé para avançar. Se não tiver fé, não avança. E o que gerou fé nesses discípulos? A palavra de Jesus dizendo: passemos. Jesus está contigo, Jesus está conosco, naquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Interessante que Jesus inclui os seus discípulos na sua missão. Não é os discípulos que incluem Jesus na missão, é Jesus que inclui os seus discípulos na sua missão. E a missão é libertar alguém que clama. Jesus está de um lado, ouvindo alguém que clama do outro lado. E então, Ele desafia os seus discípulos a deixar aquele momento com a multidão, para atravessar para o outro lado, para libertar alguém. Interessante que alguém que vai ser liberto do outro lado, ele vai se tornar um pastor local naquela região. Ele vai ganhar 10 províncias para Jesus. Se nós analisarmos o texto, nós vamos ver o texto dizendo que havia naquela região pastores apacentando porcos. Mas Jesus não nos chamou para apacentar porcos, Jesus nos chamou para apacentar ovelhas. E quando Jesus viu alguém clamando do outro lado, tinha pastor lá e não libertou ele, Jesus falou: eu vou levantar um pastor local naquela região para ganhar aquela região. Por isso não existe lugar difícil para Jesus. Aonde Jesus chega, Ele transforma as pessoas. Transformando pessoas, transforma a região. Transformando a região, traz prosperidade para a região. E para trazer prosperidade naquela região, Jesus teve que trazer um prejuízo. 2.000 porcos foram sacrificados. Mas Jesus trouxe a libertação em um gadareno. Eu fico maravilhado porque Jesus, Ele é especialista em iniciar o tempo dele no tempo que é tarde. O tempo dos discípulos é tarde, mas o tempo de Jesus está iniciando. Jesus está começando o tempo dele no tempo dos discípulos, que já é tarde. Talvez você chegou aqui desanimado, dizendo: eu não consigo, o meu tempo já acabou, eu não estou vendo mais nada acontecer. Esta palavra é para você nessa noite. Aquilo que é tarde para nós, o Senhor Jesus pode estar iniciando hoje. Talvez, se você estava desencorajado a avançar em fé, na grandiosa graça, trago essa palavra de encorajamento para o teu coração, porque Jesus é especialista em começar o tempo dele no nosso tempo, que já é tarde. Deus não tem problema com isso. Já está tarde, eu não consegui plantar, eu não consegui avançar, não consegui multiplicar. Mas essa palavra está motivando o teu espírito nessa noite a avançar em fé na grandiosa graça. E para avançar, nós precisamos deixar a zona de conforto, precisamos deixar os aplausos, precisamos deixar os abraços, precisamos deixar os holofotes para estar atrás de alguém que está clamando por libertação. Com uma pessoa liberta, Jesus alcançou 10 províncias naquela região. Não existe dificuldade para Jesus se Ele estiver na nossa embarcação. Ele precisa estar na nossa embarcação. Interessante que quando Jesus entra nesse barco, algo vai acontecer. Jesus dorme. Jesus está dormindo na embarcação, enquanto os discípulos estão o quê? Remando. Eles estão remando e Jesus está... Eu falo e vocês me ajudam. Os discípulos estão remando e Jesus está... Pode melhorar. Os discípulos estão remando, Jesus está... Dormindo a gente sabe que é descansando. Sim ou não?
Enquanto Jesus descansa, os discípulos estão atribulados, porque está começando a ventar. E o que Jesus nos ensina aqui? Que se nós colocarmos Jesus na posição dele, acontece que nós às vezes queremos Jesus no nosso barco, Jesus na nossa embarcação, mas nós não queremos soltar a direção. O senhor pode estar aí, mas quem conduz sou eu. O senhor pode ficar aí, mas quem vai remar sou eu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você trocar hoje, sair da frente, colocar Jesus na frente, quem vai descansar é você. Quem descansa é você. Por que tem pessoas que não descansam e estão atribulados? Porque Jesus está dormindo na embarcação dele. Nessa noite, é uma noite de despertar Jesus na nossa embarcação e trocar de posição, fazer com que ele venha para a proa e nós viemos para a popa. E quando nós assim fizermos, quem vai descansar somos nós, porque a tribulação vem. E Jesus, ele é tão simples que ele vai deitar e vai dormir na tempestade. O vento está soprando, as ondas estão subindo, a água está entrando na embarcação. 3 coisas, vento, ondas e água. Sim ou não? Mas na embarcação tem 3 coisas: palavra, presença, promessa. Jesus vai usar a palavra, Jesus vai usar a presença e Jesus vai declarar a promessa. Porque quando Jesus é despertado pelos discípulos, primeira coisa que Jesus faz, estende as mãos e repreende o vento. Jesus repreende o vento, mas com o mar ele fala. Ele não repreende o mar, ele repreende o vento, mas com o mar ele diz: acalma. E o mar acalmou. E é aqui que a gente erra. Por quê? Porque a gente diz assim: quando Jesus acalmou as ondas, veio o tempo de bonança. Sim ou não? Bonança é o quê? Paz. Só que não, ainda tem um homem com 6.000 demônios para ser liberto. A gente vive um tempo de paz. E o ministério é assim, é um período de paz. Depois da tempestade, depois das ondas, depois do vento. Aí tem um período de descanso. Para que o descanso? Para você superar, para encarar o que vem lá na frente. Se nós aprendermos nessa noite o que Jesus está nos ensinando, seu ministério vai avançar, seu ministério vai crescer, o seu ministério vai multiplicar. Mas eu vou te dar um conselho: sai da frente, coloca Jesus na frente e fica atrás, seguindo ele, que dá certo. Solta a embarcação hoje, tira a mão, deixa Jesus conduzir o barco. Esse negócio de ficar ditando regra para Jesus: o senhor fica deitado aqui que eu conduzo, o senhor fica deitado que eu dou direcionamento. Por isso que na arca, Deus não permitiu leme. Construiu uma big arca, não colocou leme. Por quê? Ele falou: você constrói a arca, mas quem dá direção sou eu. Quem para onde tem que parar sou eu. Quem conduz sou eu. E não deu certo? Não tinha leme, mas deu certo. Agora um barquinho desse tamanho está passando por vento, por quê? Quero Jesus no barco, mas eu quero conduzir. Eu quero direcionar. O eu tem que desaparecer. E João disse isso: convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que eu diminua e ele cresça. Eu sei que para a multidão é difícil entender às vezes que deixá-los por um tempo não é fácil, porque a multidão não quer que a gente saia de perto, porque a multidão não consegue ouvir o clamor de alguém gritando por libertação. Por isso às vezes é difícil para alguns pastores sair de onde? Do meio da multidão. Eles não conseguem sair do meio da multidão, porque a multidão aplaude, a multidão massageia o ego, a multidão dá presente, a multidão abraça. Mas tem alguém clamando. Tem alguém clamando por libertação. E Jesus está de um lado, ouvindo alguém clamar do outro lado.
E interessante que Jesus não tem barco, ele está usando o barco dos discípulos. E eu acho isso maravilhoso, porque Jesus quer usar o que é seu, colocando você no projeto dele, para ensinar como que liberta pessoas do outro lado, clamando por libertação. Ele só quer usar o que é seu. Ele quer usar você. E às vezes nós estamos entendendo de uma forma errada, nós queremos usar Deus. E não é assim que funciona. Nós devemos ser usados por Deus. É assim que veremos pessoas sendo libertas, alcançadas para a glória de Deus. E observe então que vai mudar a rota dessa embarcação, e mudando a rota, Jesus vai fazer com que a paz entre na embarcação que está atribulada. Se você veio aqui nessa conferência atribulado, eu declaro paz no teu coração nessa noite. Eu declaro um tempo de paz no teu ministério. Eu declaro um tempo de paz na sua casa. Declaro um tempo de paz na sua igreja. Declaro um tempo de paz na sua família. Eu declaro um tempo de paz na sua cidade. Eu declaro um tempo de paz na nossa nação. Eu declaro paz em Israel nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está iniciando um tempo novo, no seu tempo que já era tarde. Quem sabe obscuro por estar anoitecendo, e no escuro é difícil de enxergar, porque quem está do lado de cá, pronto para sair com a embarcação, tem o costume de conduzir a embarcação durante o dia, onde a visibilidade é melhor, mas à noite não, porque o barco já estava parado. Mas Jesus está dizendo: entra, é agora, é agora. Quantas vezes você está dormindo, o telefone toca porque tem alguém clamando por libertação? Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: entra no barco, passemos para o outro lado, passemos para o outro lado, passemos para o outro lado. Tem alguém clamando, tem alguém clamando por libertação do outro lado. E Jesus é maravilhoso, porque no escuro a gente não consegue ver o que Jesus está vendo. No escuro a gente não consegue ouvir o que Jesus está ouvindo. É por isso que Jesus nos inclui na sua missão. A missão de libertar pessoas. A missão de fazer daquele homem que estava possuído por principados, tornar um pastor local e ganhar 10 províncias para Deus. Sabe o que eu fico imaginando? Aquele cara já estava muito tempo fora de casa. E olha o que Jesus vai dizer para ele. Quando ele está liberto, apóstolo Antônio, sabe qual é o desejo dele? Ele diz assim: eu quero ir com vocês, deixa eu entrar no seu barco. Jesus falou: não, vai para os seus, diga a eles o que o Senhor fez por ti. Sabe por quê? A casa dele, a porta estava fechada. Ele morava nos sepulcros. E a Bíblia diz que agora ele liberto quer entrar na embarcação de Jesus. Jesus disse: não, primeiro você ganha a sua casa para depois entrar na embarcação. Ganha a sua casa para depois entrar na embarcação. E ele não ganhou só a casa, ele ganhou 10 províncias para Jesus. 10 províncias para Jesus. Ele cumpriu a missão, ele cumpriu o chamado. Por isso, nessa embarcação de um chamado, Jesus não coloca multidão, Jesus coloca discípulos. Jesus coloca discípulos na embarcação, ele não coloca multidão. Por quê? Porque a multidão só vem depois. O texto não está dizendo que depois, quando Jesus
saiu no barco de frente, não veio outros barquinhos? Os barquinhos só vão chegar do outro lado se o nosso estiver na frente, abrindo caminho para eles passar. Diga para quem está do seu lado: Jesus está te chamando essa noite para entrar no barco de frente, para abrir rota para os barquinhos que estão vindo atrás. Eles só chegam se nós chegarmos. Eles só vão chegar do outro lado se o nosso barco chegar. Oh, glória! Jesus nos chamou para a primeira embarcação. Jesus nos chamou para estar na primeira embarcação. E logo depois, atrás de nós, vêm os barquinhos para chegar do outro lado. A multidão não entende o que Jesus está falando. Passemos. Porque Jesus não fala à multidão, Jesus fala com os discípulos. Passemos para outra margem. E a multidão vendo, começaram a colocar os barquinhos na água. Não estão entendendo o que vai acontecer. A multidão não entende. Mas a multidão te segue. Se você chegar, a multidão também chega. Mas se você não deixar a multidão, você não chega, a multidão também não chega. Por isso há um propósito no chamado. O chamado não é para ficar. O chamado está dizendo: passemos para o outro lado da margem. Quando chega no capítulo 5, está dizendo: e chegaram do outro lado da margem. É maravilhoso isso. Jesus está garantindo o outro lado. Diga comigo: Jesus está garantindo o outro lado. Eu nem saí da conferência ainda. Você nem saiu da conferência, mas o outro lado já está garantido. Porque Jesus está falando conosco nessa noite. Você não saiu daqui, mas o outro lado já está garantido, porque Jesus está conosco na embarcação. Oh, glória! Alguém disse para mim assim: ah, mas lá onde eu estou é difícil. Eu não consigo fazer o que vocês fazem aqui. Aí eu dei só uma dica, falei assim: olha, escolha as pessoas certas. Mas como assim? Hora que Deus te mostra. Porque se você escolher as pessoas certas, você tem menos trabalho. Como assim? Porque pessoas certas vão fazer com que a sua obra multiplica. Jesus não foi em Gadara por causa de Gadara. Jesus foi em Gadara por causa de um homem. Libertou e foi embora. Depois ele fica sabendo, 10 províncias foram alcançadas, porque ele encontrou a pessoa certa. Jesus não muda a rota para entrar em Samaria, para pregar em Samaria. Jesus mudou a rota para pregar para uma mulher no poço. E uma mulher no poço foi suficiente para ganhar toda Samaria para Jesus. Ei, peça a Deus para te mostrar pessoas específicas para que o seu ministério exploda em multiplicação. Eu mudei a minha oração. Eu não estou orando para Jesus me dar a multidão, estou orando para Jesus me dar pessoas específicas que alcançam a multidão com o testemunho delas. E tem acontecido isso. Tem acontecido, porque a Bíblia me garante que os sinais seguirão os que creem. Mas tem muitos crentes fazendo o contrário, eles estão correndo atrás de sinais. Ah, tem um profeta lá no monte, construiu uma barraca, o cara vai lá, atrás de sinais. Mas Jesus falou: não, entra para o teu quarto. Entra no teu quarto e fecha, pronto. Jesus não tem problema em entrar no quarto, porque ele está dizendo: entra para o teu quarto, fecha a porta e lá falarei contigo em secreto. Eu não tenho nada contra monte, se você gosta de monte, mas se você vai
por causa de profeta e profecia, eu te dou um conselho, vai para o quarto. Porque lá no monte você vai encontrar o profeta, no seu quarto é Jesus que vai lá no seu quarto falar contigo. É Jesus que desce lá, o próprio Jesus, garantindo. Aí você escolhe nessa noite, você vai querer o profeta ou vai querer o próprio Jesus? E olha que eu nem estou fazendo apologia contra o profeta. Porque se eu dizer que eu sou um profeta, você crê ou não? Você crê? Então eu estou profetizando na sua vida hoje. A sua região vai multiplicar. A sua igreja vai multiplicar. O seu ministério vai crescer. Porque a partir de hoje você vai encontrar pessoas específicas que transformam uma cidade, que muda uma cidade. Jesus não encontrou a mulher samaritana, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por causa da mulher samaritana, nós vamos ver lá em Lucas depois, que Jesus vai contar uma parábola de um homem que está caído, precisando de socorro. Passa um sacerdote, passa um levita, e quem é que vai dar o socorro? Conhecido como bom. A mulher fez discípulo ou não? O sacerdote está vindo da casa de oração. O sacerdote está vindo da casa de adoração. Tem credencial, mas não tem atitude. E o samaritano nem nome tem, conhecido como bom samaritano. Ele não tem credencial, mas ele tem atitude. Bom vem de bondade. Bondade é fruto do Espírito. Samaritano é origem. Ele tem origem e tem fruto do Espírito. Ele só não tem nome. Mas quem é que diz que Jesus está procurando gente com nome para fazer milagre? Jesus está procurando pessoas com atitude para levantar caído, que precisa ser socorrido. E se nós, irmãos, olharmos para esse texto nessa noite, sua vida vai mudar. Você vai conseguir ver o outro lado sem ter deixado o ponto de partida. Nós aprendemos, não foi, com o pastor Shen? Que precisamos ver aquilo que ninguém vê. Deu o exemplo de Elias, não deu? Elias viu chuva onde nem nuvem tinha. E Elias falava para o moço: o que é que você está vendo? Não estou vendo nada. Continua olhando. Ah, pastor, é porque o senhor não está lá onde que eu estou. Mas o conselho que eu te dou, continue olhando. Continue olhando, que uma hora você vê uma nuvem do tamanho da mão de um, já é o suficiente. E a palavra, quando ele viu a nuvem, para ele foi assim, ó: corre, 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 porque é um sinal de uma grande chuva que está por vir. E o pastor Shen profetizou e choveu aqui em Três Corações. Estou dizendo que os profetas não estão podendo abrir a boca, está vendo? Fala e acontece. Falou de uma grande chuva, choveu em Três Corações. Estávamos no Pernambuco, céu cerrado. De repente falamos de chuva, saímos de lá debaixo de chuva. 3 anos e meio sem chuva no Pernambuco. Saímos de lá debaixo de chuva. Até hoje chove no Pernambuco. Encontre pessoas específicas para que o seu ministério avance em fé na grandiosa graça. Ei, se tem um ano para experimentar a graça de Deus, é esse, profético. Nós temos experimentado graça de Deus em Nepomuceno, não só lá, mas em toda a região que nós estamos visitando e profetizando. Eu creio que você também vai experimentar isso. Se você mudar nessa noite a sua posição com a posição de Jesus na embarcação. Não deixa Jesus seguir você. Siga Jesus você. Só mudar a posição e a sua embarcação vai chegar longe. Que Jesus seja despertado na sua embarcação nessa noite. Eu convido você a ficar de pé. E nós vamos orar para Jesus
despertar na nossa embarcação nessa noite. Eu quero que você não olhe para a sua dificuldade nessa noite. Eu não quero que você olhe para o seu problema e nem para a sua situação, porque de repente nós colocamos problemas, situações, dificuldades maior do que o Jesus que nós servimos. Para Deus não existe dificuldade, para Deus não existe problema, e para Deus não existe situações, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas eu quero dizer para você, apresenta a sua situação para o Jesus nessa noite. Os discípulos estavam numa situação complicada. Era um trajeto que eles sempre faziam. Os discípulos conheciam a rota. Só que agora eles estão em uma embarcação que levantou uma potestade contra aquela embarcação. Mas a embarcação tem palavra. A embarcação tem a presença. E a embarcação tem uma promessa. Ei, eu quero dizer para você, a sua igreja tem uma palavra. Grandiosa graça. A sua igreja tem a presença de quem deu a palavra. E a sua igreja tem uma promessa nessa noite. Coloca a mão no teu coração e declara. Ore agora, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a igreja que o Senhor nos confiou, Pai. Eu declaro, Senhor, que sobre ela tem uma palavra. Eu declaro que sobre ela tem a presença daquele que deu a palavra. E eu declaro que a igreja em Nepomuceno tem uma promessa de ser uma bênção para todas as nações dessa terra. E nós vamos tomar, ó Deus, nós vamos tomar a cidade como governo de Cristo, Pai. Estabelecer a bandeira de Cristo naquela cidade. Nós vamos tomar o Brasil para o Senhor. Nós vamos tomar as nações pelo Senhor, porque nós temos uma palavra, que somos uma bênção para todas as nações. E nós declaramos, Senhor, esta palavra sobre igrejas, sobre nações representadas aqui nessa noite, e declaramos: receba a palavra na sua igreja, receba a presença na sua igreja, receba a promessa na sua igreja, porque você vai sair daqui, mesmo que ainda não viu, mas vai sair daqui convicto, o outro lado está logo ali, porque Jesus declarou: passemos, 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 passemos. Glória a Deus. Tome posse dessa palavra para a sua igreja. Tome posse desta palavra. Estenda as mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai eterno, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, não seja somente aqui agora, mas para todos sempre em nossas vidas. Amém. Lembrando, amanhã às 9, não atrasa. Jesus começa a falar, ministrar às 9. Então não chega atrasado, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Cumprimenta o seu irmão aí, profetiza sobre a vida dele e vão em paz em nome de Jesus.